Queria começar por lhe perguntar como é que surgiu este vídeo e esta participação. Foi feito um convite por parte do movimento ao Chega para estar presente? Não, foi portanto, um convite informal em que o deputado Pedro Frazão, de uma forma informal e a título pessoal, decidiu, portanto, realizar este vídeo para o nosso evento e dessa forma promover algumas ideias e associar-se a algumas ideias que são comuns, portanto, ao movimento nacionalista no geral e também ao Chega. Portanto, é um convite a título pessoal, de uma forma informal, não de uma forma institucional, que, digamos, represente o partido dessa forma institucional e formal. E como é que vê a relação entre o movimento Reconquista e o partido Chega? São aliados, como disse Pedro Frazão? Eu acho que essa expressão pode ter vários sentidos, dependendo da intenção da entidade que interpreta o uso dessa mesma expressão. Na minha perspectiva, quando se utiliza o termo aliado, o que está aqui em causa não é uma associação obscura, maquiavélica, estratégica, muito bem planeada, que vincula um partido a uma organização, a um partido a um movimento, mas apenas uma similitude e uma comunhão de alguns valores e de alguns princípios. Portanto, é uma questão mais simples, não há aqui nenhuma história, não há aqui nenhum maquiavelismo, nenhuma maquinação estratégica, há apenas algo que é natural. Algumas pessoas do Chega identificam-se com a Reconquista, muitas pessoas da Reconquista se identificam com o Partido Chega, e isto é natural, em virtude apenas da comunhão e da similitude de algumas das ideias da organização ou movimento Reconquista e do Partido Chega, como temos pessoas que se identificam mais com o CDS, ou até com a Iniciativa Liberal, ou até com outros partidos, e portanto isto é algo natural e na minha perspectiva, plenamente saudável numa sociedade democrática, livre, plural, em que existem partidos, mas existem também organizações e associações. E nesse sentido, a ideia da remigração é uma ideia que é semelhante entre os dois. Consegue explicar-me qual é que é a sua ideia de remigração? Ou seja, seria o regresso ao país de origem dos imigrantes ilegais, mas também dos legais e daqueles que estão ou não naturalizados? Muito bem. Como é que podemos simplificar isto? Sim, a ideia de remigração foi trazida ao debate público por mim em agosto de 2023 e ao longo do tempo foi sendo adotada por figuras políticas, por deputados, por comentadores e tem sido, digamos, popularizada através do ativismo da Reconquista e do meu trabalho. E foi progressivamente sendo adotada pelos partidos, não apenas o Chega, o próprio PSD hoje já fala da remigração em termos bastante restritos, é claro, o Chega no sentido mais abrangente, mas ambos os partidos, o AD e o Chega, já falam de remigração. Para mim, a remigração é a deportação voluntária e involuntária de imigrantes ao seu país de origem, portanto, através de políticas fiscais, judiciais, económicas, sociais, culturais, que procuram reverter, mais do que controlar, reverter os fluxos migratórios. A remigração tem 3 grupos-alvo. Tipo de imigrantes é que Exatamente. nessa A remigração tem 3 grupos-alvo. O primeiro grupo, o grupo A, são os imigrantes ilegais. E o próprio PSD já defende a deportação de imigrantes ilegais. O Luís Montenegro, a própria Comissão Europeia, já defendeu isso. Depois temos o grupo B, que são os imigrantes legais. O próprio Chega já falou, através do Ricardo Reis, do Francisco Araújo, do próprio Pedro Frazão, etc., já falou da remigração de imigrantes legais que não contribuem, que não trabalham, que não estão assimilados na nossa cultura portuguesa dominante. E por último, o grupo C, que são aquele grupo mais relevante, na minha perspectiva, que é os imigrantes legais naturalizados de segunda e de terceira gerações. O Chega nunca defendeu a remigração de imigrantes de segunda e terceira geração, o PSD muito menos. A Reconquista é a ponta de lança, é a vanguarda do nacionalismo em Portugal e está, digamos, 5 anos à frente do tempo. Da mesma forma que há 2 anos defendemos pela primeira vez o conceito de remigração, toda a gente achava que era algo completamente ridículo, estranho, exótico e que nunca iria ser defendido pelos partidos, e hoje é. Também hoje defendemos sozinhos a remigração desse tal grupo C, de imigrantes legais naturalizados, e um dia, daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos, mais cedo do que tarde de preferência, vão nos dar a razão de que a remigração tem de ser abrangente e aplicando-se a todos esses grupos e não apenas a um ou a 2 deles. Mas então, falando nesses 3 grupos, aquilo que eu depreendo é que não fica ninguém de fora, ou seja, são todos os imigrantes. Não, ficam... Ou há aqui alguma parte, o que é que fica de fora? Não, ficam de fora, naturalmente, e muitas vezes a imprensa procura, digamos, criar um espantalho daquilo que é os nossos argumentos. Hoje eu li no Expresso que a remigração era a deportação forçada de todos os imigrantes não brancos. Isso é ridículo, não faz sentido. Nunca defendi isso. Aliás, o meu livro está em remigração.pt, chama-se Remigração, Como Salvar Portugal, e fala das minhas ideias. E, portanto, se querem conhecer essas ideias a profundidade, podem ler o livro. Mas quem fica de fora da política de remigração são os imigrantes assimilados, naturalmente legais e assimilados. Existe uma janela de abertura e de oportunidade para quem
se dignar a cumprir determinados requisitos, porque não é Portugal que tem de se adaptar aos imigrantes, são os imigrantes que têm de se adaptar a Portugal, e que se dignar a cumprir esses requisitos, a adaptar-se e a assimilar-se. Isto é um processo duradouro, um processo demorado, um processo longo e que exige uma total entrega a uma nova identidade digamos, o esquecimento de uma anterior identidade cultural, étnica, etc. Se os imigrantes conseguirem passar de forma bem-sucedida por esse processo, podem ser imigrantes assimilados, e nós não defendemos a deportação ou a remigração de imigrantes assimilados. Isso seria algo ridículo. Eu quero um projeto de remigração pragmático, realista, e existe uma janela de oportunidade de assimilabilidade para imigrantes se assimilarem e poderem residir em Portugal permanentemente e, eventualmente, tornarem-se cidadãos portugueses. Então, essa questão de fora ficam os imigrantes assimilados, aqui também não está a fazer depender isto de algum tipo de nacionalidade. Eu estive a tentar ouvir algumas entrevistas que deu e fiquei também com a impressão de que tinha deixado fora, por exemplo, alguns europeus, mas sobretudo imigrantes qualificados, mão de obra qualificada, e isso ficava fora deste plano de remigração. De certa forma, há vários critérios e, naturalmente, que qualquer imigração que venha para Portugal, qualquer uma, seja ela imigração para residir permanentemente ou não, deve ser qualificada. Portugal não precisa de um sistema económico dependente de uma imigração de baixa qualificação, de baixos salários. Nós já temos disso que sobra. Nós queremos uma imigração qualificada e que venha acrescentar valor e não retirar e sugar valor. Portanto, isso devia ser para mim uma premissa base. Qualquer imigrante que deveria entrar em Portugal deveria ser porque Portugal quer e não porque o imigrante quer. E essa é uma diferença também da minha visão em relação àquilo que está hoje implementado em Portugal. E depois, dizer também que se efetivamente um imigrante se assimilar, poderá residir em Portugal e que essa assimilabilidade, portanto, a capacidade que o imigrante tem para efetivamente se assimilar ao nosso país, depende bastante, não dizendo que todos os imigrantes europeus se vão assimilar ou todos os imigrantes não europeus não se vão assimilar, mas a assimilabilidade depende de dois fatores: da proximidade étnica e da proximidade cultural. Se essa proximidade étnica e cultural for maior, existe uma maior facilidade na assimilação. Um espanhol que venha para Portugal assimila-se muito mais facilmente do que um afegão ou um paquistanês. Isto é algo óbvio que qualquer pessoa compreende e é do bom senso. E, portanto, existe uma diferente taxa de assimilabilidade em função do espaço etnocultural desse imigrante. Isto não é para dizer que todos aqueles que têm maior distância não se vão assimilar, é para dizer que, em princípio, aqueles que são mais próximos de nós vão se assimilar mais do que aqueles que são mais distantes. É mais fácil assimilar um francês ou um inglês do que um senegalês ou um colombiano, por exemplo. E ainda voltando atrás à relação de amizade que tem com o Partido Chega, estou de ouvir a referência, agora já não se fala com isso, mas nas últimas semanas que André Ventura tem feito a ideia do regresso de Salazar, dos três Salazares. Estou a ouvir essa ideia. Essa ideia, eu acho que o Ventura não defendeu isso, digamos, de uma forma formal. Ele não disse literalmente que precisamos, literalmente, de um Salazar. É mais uma metáfora, que eu, aliás, revejo-me nela e concordo com ela, e acho que faz todo o sentido, de que, efetivamente, Portugal tem uma falta de autoridade e uma falta de ordem para aquilo que verdadeiramente interessa, e tem uma mão firme e um punho firme para aquilo que não interessa. Eu, por exemplo, ao contrário daquilo que foi dito hoje pela imprensa, nunca fui detido por ofensas racistas, mas já fui detido por desobediência porque não quis abandonar um espaço público onde estava a fazer um protesto legal e pacífico. Já fui detido por atormentar um ato religioso quando, para uma pessoa ser detida nessas condições, tem de ser através da ameaça ou da ofensa, e não foi isso que eu fiz. Portanto, eu já fui detido várias vezes por ofensas menores, tratado como um criminoso, levado de uma forma totalmente agressiva, desumana até para a esquadra, por defender o povo português. Mas os imigrantes ilegais, os ciganos, os bandidos que de norte a sul deste país ocupam casas ilegalmente, fazem famílias reféns, tratam mal a polícia, esses já as forças de segurança e as instituições assobiam para o lado. Portanto, não literalmente, e o Ventura não disse isso literalmente, mas de uma forma metafórica, faz falta a Portugal a autoridade de uma figura como Salazar, não literalmente, portanto, defendendo o regresso de Salazar, até porque isso é impossível, não é? Mas faz falta autoridade para as coisas que interessam e retirar, digamos, algum poder do Estado para aquilo que não interessa. Nós hoje vivemos numa anarco-tirania. É uma anarquia para quem não quer fazer nenhum, para quem é bandido, para quem é imigrante ilegal, e é uma tirania para os cidadãos de bem. Se passam 3 km do limite da velocidade, apanham logo uma multa, mas indianos que andam com katanas no metro, isso já não lhes acontece nada porque já é cultural. E nós temos mesmo de acabar com isso, e eu concordo totalmente com o André Ventura nesse aspecto. E estava-me aqui a lembrar as vezes que foi detido. Confirma o dado do Expresso, foi 4 vezes este ano já? Sim, acho que foi 3 vezes, não, acho que não foi 4. Uma vez por desobediência, enquanto estava a fazer um protesto legal e pacífico em Odivelas, em frente ao templo Sikh,
a dizer que aqui é Portugal e eu, o português, é que fui expulso de uma forma desumana e detido pela polícia por isso. Outra vez, por ter subido a uma varanda de um prédio devoluto, um prédio a cair de podre, onde não vive ninguém, um prédio completamente abandonado, se calhar há décadas, eu subi à varanda durante 20 minutos para fazer um protesto legal, pacífico, humano, lógico, contra a imigração massiva daquela zona do Martim Moniz e fui detido, enquanto que quem ocupa casas ilegalmente, aí as forças de segurança, as instituições já se viam para o lado e não fazem nada. E outra vez, fui detido por protestar num... Sim, por desobediência. E a outra, a questão de estar a pôr em causa o ato religioso que ele disse estava a praticar, é isso? Uma vez por colocar em causa um ato religioso que se estava a praticar em Almada, mas o que diz a lei é que tem de ser através de ofensa ou ameaça, eu não ofendi nem ameacei. Outra vez por ocupação ilegal, quando vemos que há muitas ocupações ilegais por este país fora e que não acontece nada, porque a pessoa é diferente, não é o Afonso Gonçalves, são imigrantes ilegais ou imigrantes. E outra vez por desobediência, porque não quis parar um protesto que estava a fazer, porque era legal, era pacífico e estava no meu pleno direito de o fazer. Portanto, aquilo que eu vejo lá está, é que eu, enquanto ativista da defesa do povo português em Portugal, sou perseguido por defender os nossos no nosso país. Mas quem é verdadeiramente bandido, a esquerda, a extrema esquerda terrorista, que me ameaça de morte, que me quer literalmente morto, a mim, ao André Ventura e a outras pessoas, que constantemente ameaça, ofende, calunia e já me agrediram até, esses não lhes acontece nada, porque são os bonzinhos do sistema protegidos pelos mesmos de sempre. E isso, eu aí concordo totalmente com o André Ventura, isso tem mesmo de acabar e nós não podemos ter este Estado de dois pesos e duas medidas. Quem defende Portugal é atacado, é punido, é censurado, é vigiado, é perseguido, é detido, é levado para a esquadra e os bandidos são deixados à solta como se fossem uns bonzinhos porque não se pode fazer nada, coitadinhos dos meninos. Isto tem mesmo de acabar. Só para terminar, só para ficar aqui uma ideia da dimensão, consegue dizer mais ou menos quantos membros é que tem já a Reconquista? A Reconquista tem cerca de 3.000 membros. Ao longo do último mês tivemos mais de 1.000 registros de membros. Tínhamos 1.800, 1.900 e no último mês tivemos mais de 1.000 pessoas a entrar na Reconquista. O nosso evento teve 400 pessoas pagantes de bilhete, o que demonstra um compromisso e uma dedicação a esta causa. E o nosso objetivo passa por continuar a acordar Portugal, a acordar os portugueses, acima de tudo através do exemplo de patriotismo e mostrar ao povo português que alguém, não sou só eu naturalmente, mas alguém defende os seus interesses, alguém não tem medo de lutar por eles e que sigam o exemplo de patriotismo, de dizerem aquilo em que acreditam e defenderem aquilo em que acreditam.